Está no ar o Empresários de Sucesso Ícones. Hoje vamos receber Vinícius Sato. Ele é CEO e fundador da Mídia Mercado, empresa inovadora na oferta de publicidade para comércios e supermercados. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso Ícones. Muito obrigado, Karina. Muito prazer e obrigado pelo convite de vir aqui no Empresários de Sucesso para contar um pouquinho sobre a Mídia Mercado. Antes disso, vamos falar sobre a sua história, a sua trajetória profissional. Como é que você entrou nesse segmento da publicidade? Tá, vamos lá. Bom, eu sempre gostei muito, eu sempre sempre me agradou bastante o mercado publicitário, assim, eu sempre via campanhas de publicidade, aquela parte criativa me encantava muito, assim. E por conta disso eu acabei fazendo comunicação social, eu me graduei em comunicação social em 2014. Só que depois que eu me graduei, eu acabei fugindo completamente da parte criativa e eu acabei migrando para a parte mais de número, uma parte muito mais analítica da comunicação, que é a parte de análise de campanhas. Eu fiquei muito focado em análise de campanhas digitais, sempre, e entra aquela coisa da performance, né? É entender a fundo como cada coisa está performando, como cada criativo, cada grupo de anúncio, para você conseguir direcionar da melhor forma as iniciativas de comunicação. Tá? Isso já com empresa própria ou como funcionário de alguma empresa? Isso como funcionário de uma empresa, funcionário de uma agência. E eu passei bastante tempo, eu fiquei 6 anos trabalhando em agência, sempre trabalhando com marketing digital e com CRM, né, que é análise de comportamento de consumidor mesmo, de comportamento de compra, perfil de consumidor e assim por diante. Então, sempre acabei trabalhando com a parte de dados e não com a parte criativa, que foi o que me encantou, que me chamou para a publicidade. Porque depois que eu entrei no mundo, eu percebi que para mim fazia muito mais sentido a parte analítica da coisa. E o que te fez deixar de ser funcionário e virar empreendedor? Deixar de ser funcionário e virar empreendedor foi, primeiro de tudo, um convite de um amigo meu de infância, que é meu sócio hoje. Tá? Ele me ligou certo dia e disse, cara, eu tenho uma ideia que eu acho que pode ser interessante, vamos conversar. E eu falei, beleza, vamos lá, vamos conversar. E ele comentou comigo da ideia inicialmente, assim, a ideia começou como eu, ele e mais um amigo nosso, cada um com a sua especialidade, ele muito mais financeiro, eu mais da parte de marketing e de comunicação, e o outro sócio, o Alan, muito mais da parte de tecnologia. Tá? A ideia inicial do projeto era a gente desenvolver um sistema de rádio indoor e oferecer isso para um supermercado. E a gente ia rentabilizar o sistema, rentabilizar a empresa, na verdade, através da venda do sistema, mensalidade, um serviço SaaS padrão. Tá? Só que a gente acabou que não deu certo a negociação, assim, a gente não conseguiu fechar definitivamente o projeto com essa rede de supermercados, e foi aí que a gente parou e começou a pensar, começou a tentar, né, se aprofundar um pouco também no mundo do supermercadista, e no mundo de virar um veículo, um canal de comunicação, né? E a gente começou a perceber que tinha uma oportunidade grande, porque supermercados são um tipo de estabelecimento que traz algumas qualidades muito relevantes para quando a gente está falando de construir uma comunicação, se tornar um canal de mídia, né? Se transformar num canal de mídia. E a gente percebeu que essas características, elas precisavam ser exploradas, e elas não são exploradas da forma como a gente acredita que devem ser, nem nas grandes redes, que dirá nas pequenas redes supermercadistas, que estão extremamente distribuídas pelo Brasil, tanto geograficamente quanto em número de donos diferentes. Então, atuar com esses caras fica muito, muito complexo, né? Fica difícil, porque você tem que você demanda um esforço de um time muito grande, você demanda diversos esforços diferentes para conseguir negociar, para conseguir fechar uma campanha, para conseguir qualquer tipo de iniciativa dentro do ponto de venda. Tá? E quais foram as qualidades que a gente identificou? A primeira delas, supermercados, no geral, têm um fluxo de pessoas muito grande. No geral, é um fluxo de pessoas muito fiel.
no geral, as mesmas pessoas daquela região que frequentam aquele supermercado, né? Então, as marcas desses supermercados, especialmente quando a gente começa a sair dessas grandes redes e ir para as redes mais, não periféricas, mas fora do centro expandido da cidade de São Paulo, a gente começa a perceber que esse público vai ficando cada vez mais e mais fiel, na verdade. Assim. Então, por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo do primeiro parceiro que a gente fechou, lá em 2018. Chama Irmãos Unidos. É uma rede com 12 lojas que fica em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Caieiras, Perus, Franco da Rocha, Francisco Morato. E o seu Raimundo, ele é uma figura, assim, todo mundo conhece ele na região, todo mundo conhece o Irmãos Unidos, e as pessoas falam, assim, eu não vou no supermercado, eu vou no Irmãos Unidos. Que nem a gente fala, eu vou no Pão de Açúcar, ou vou no Extra, eles falam, eu vou no Irmãos Unidos, entendeu? Então, tem essa diferenciação. E essas redes, elas agrupam muita gente, elas concentram muita gente. Vale lembrar que a gente está falando de regiões mais periféricas da cidade que concentram a maior parte da população, né? Quase 10 milhões dos 12 milhões da grande São Paulo, da cidade de São Paulo, ficam em regiões periféricas, tá? Então, eles concentram uma quantidade de gente muito grande. Essas pessoas são fiéis a essa marca, conhecem as marcas, conhecem o dono, porque, no geral, o dono veio dessa região também. E esses supermercados acabam não tendo nenhum tipo de contato com a indústria. E quando tem, são contatos muito limitados, muito pontuais. Tá? Então, o que a gente pensou? Cara, tem muitos supermercados, de acordo com a Abra, são 84 mil, de 89 mil supermercados que a gente tem no Brasil. Então, a maior parte dos supermercados são de redes pequenas e médias, e esses caras, eles não conseguem ter contato direto com a indústria, quando tem coisas muito pontuais. Então, o que a gente pensou? Cara, como é que a gente faz para conseguir quebrar essa barreira, essa dificuldade de você precisar negociar com vários donos diferentes, você precisar ter uma logística muito forte, né? Como é que você resolve essas coisas, essas barreiras? E aí que a gente pensou, cara, a gente pode usar do sistema que a gente estava desenvolvendo, só que ao invés da gente cobrar uma mensalidade desses supermercados que vivem uma realidade muito difícil de margem, né? Porque eles têm pouco poder de negociação e eles têm que trabalhar a preços mais baixos. Então, assim, como é que a gente faz para oferecer esse sistema, conseguir implementar essas coisas dentro desses supermercados? A gente chegou à conclusão de que vamos oferecer isso sem custo, né? E como é que a gente faz para realmente fidelizar o cara, para o cara deixar de enxergar a gente como um fornecedor e passar a enxergar a gente efetivamente como um parceiro, como uma extensão do negócio dele? A gente desenvolveu uma equipe comercial que vai atrás dos anunciantes para essa rádio, e a gente desenvolveu um modelo de compartilhamento de receita. Então, tudo que a Mídia Mercado fatura, metade ficam com os donos dos supermercados. A outra metade fica com a gente para a gente bancar os nossos custos operacionais, custos com servidor, custos de mão de obra e assim por diante. Tá? Então, o supermercado não tem custo algum? Não tem nenhum tipo de custo. Nenhuma mensalidade? Nenhuma mensalidade, e ele ganha uma nova fonte de renda para o supermercado dele. Quem paga, então, é a grande indústria? Não necessariamente a grande indústria, mas também a grande indústria, que foi o que a gente focou inicialmente, né? Porque faz todo sentido, eles têm produtos dentro do ponto de venda. Sim. E o ponto de venda é o momento de decisão de compra. De acordo com uma pesquisa da Nielsen, 70% das decisões de compra são feitas no ponto de venda. E na frente da prateleira? Na frente da prateleira. Onde eu tenho várias marcas. Exatamente. Então, se eu ouvir na rádio ali naquela hora que o sabão em pó que eu gosto, ou, de repente, nem é o que eu consumo, tá com 10% de desconto ali, talvez na hora ali vai ser decisivo para minha escolha. Exatamente. Pode influenciar na sua escolha, entendeu? Por isso que as indústrias têm um esforço grande quando a gente fala das grandes redes. Eles tem várias iniciativas de trade, tem várias iniciativas de merchandising para chamar atenção, para dar destaque para os produtos deles dentro do ponto de venda. Porque eles sabem que é um momento fundamental do processo, de todo o ciclo de compra, né? Não adianta você ter grandes esforços aqui
e você perdeu o cara aqui, porque você está extremamente mal posicionado, porque o cara não encontrou o seu produto, porque não teve nenhum gatilho mental para chamar atenção para o seu produto. Então, o dono do mercado, ele não só não paga, como ele também ganha. Exatamente, exatamente. Porque a gente quer trazer isso, a gente quer democratizar essa verba para o pequeno e médio varejista. A gente quer que ele tenha acesso a isso porque ele é muito importante dentro da cadeia de varejo. E hoje ele fica meio que negligenciado, né? Ele é em maior quantidade, né? Você falou de 89 mil, 84 mil supermercados no Brasil são com esse perfil. De acordo com o ranking Abras, é isso. Entendi. Então, realmente ele precisa de incentivo mesmo para continuar oferecendo um preço bom, empregando pessoas ali na região dele. Exatamente. Eles são grandes fontes, né? Exatamente. Às vezes de crescimento de bairros, né? Às vezes, em função de um mercado, a região ali é valorizada. Sim, com certeza. E aí a outra frente que eu acabei não comentando de rentabilização, né, de quem paga a conta, já que o supermercado não paga, uma coisa que a gente percebeu, especialmente logo depois da pandemia, logo depois não, a gente ainda está na pandemia, mas logo depois que a coisa começou a melhorar, as vacinas começaram a ser dadas, o comércio voltou a abrir, a gente teve muitos donos de comércios locais que chegavam para o dono do supermercado e perguntavam: como é que eu faço para anunciar aqui dentro da sua rádio? E aí a gente entrava em contato com eles e falava: olha, custa tanto, funciona assim, aí você fica um mês, você vai ter 720 inserções dentro do supermercado ao longo desse um mês, você vai impactar X pessoas, aproximadamente. E a gente começou a perceber que tinha um outro nicho, uma outra frente que a gente não estava explorando, que era a frente dos negócios locais também. Por quê? É muito interessante para uma pizzaria conseguir se anunciar dentro de um supermercado, porque o supermercado tem um fluxo alto de pessoas, pessoas da região, pessoas que podem ser atendidas por aquela pizzaria, ou por aquela farmácia, por aquela ótica. Que fica logo ali, né? Que fica logo ali, que fica em frente, do lado, atrás do supermercado. E o público é exatamente o mesmo, né? Então, é muito interessante para essas lojas, para esses negócios locais, conseguirem um ponto dentro da comunidade, dentro do bairro que eles vivem, para se expor, para aparecer, para falar: olha, eu sou essa marca, eu acredito nisso, e eu tenho esse produto, esse serviço. Entendi. Então, vocês criaram aí um produto ganha-ganha, né? Parece que todos os lados ganham. Exatamente. É o que a gente sempre fala, assim, é um mantra nosso, que a gente só vai conseguir ser bem-sucedido porque a gente conecta pontas, né? A gente conecta o supermercado com quem quer anunciar dentro desse supermercado, com quem tem interesse nessa audiência. Então, a gente só consegue ser bem-sucedido se a gente garantir que os nossos parceiros, os supermercados, estão sendo bem-sucedidos e se a gente garantir que os anunciantes estão também sendo bem-sucedidos, estão vendo o resultado, estão enxergando efetividade no que a gente está fazendo, no que eles estão pagando para a gente fazer, entendeu? Então, a gente cria um ambiente meio de corresponsabilidade e um ambiente que é de ajuda mútua mesmo, né? Poxa, eu preciso, toma, eu vou te ajudar financeiramente, eu preciso que você esteja tocando, que a sua rádio esteja boa, esteja funcionando. Eu preciso que a mídia mercado garanta que as ferramentas estão funcionando dentro do ponto de venda. Eu preciso que a mídia mercado faça a prospecção para eu saber que isso existe, né? Então, a gente acaba criando esse ambiente de prosperidade. E assim, em 3 anos, vocês conquistaram 230 parceiros espalhados por todo o Brasil. Qual que é o diferencial que explica esse sucesso tão rápido? Eu acho que a gente já escuta bastante dos nossos parceiros 2 coisas, tá? Primeira delas, a gente desenvolveu a tecnologia 100% própria, ela é nossa. A gente fez ela especificamente para atender as necessidades que os varejistas têm e que os anunciantes têm, tá? Então, como a gente conseguiu desenvolver tudo isso nós mesmos,
a gente consegue ter um controle total desse processo. E a gente consegue garantir que a ferramenta é estável, que se a rádio do supermercado está tocando e a internet dele oscilar, a rádio não vai parar de tocar, ela vai continuar tocando. A gente consegue oferecer benefícios do tipo, você consegue comunicar uma promoção, você consegue comunicar o seu cartão de crédito que você acabou de lançar, você consegue comunicar o seu programa de fidelidade. Então, a gente leva esses ganhos para o supermercado e eles falam para a gente escuta isso deles, né? Que é por isso que eles gostam da gente. Só que a gente também sabe que, assim, a parte mais importante, provavelmente a parte mais importante, é que a gente vira uma nova fonte de renda para um cara que conta as moedas. Porque ele realmente conta, ele trabalha com margens absurdamente apertadas. Então, ele precisa ter esse controle. E a partir do momento que ele tem uma renda sem ter nenhum tipo de trabalho, só de ligar a rádio, e ele consegue passar a receber esse fluxo de dinheiro extra, ele consegue fazer mais coisas na loja dele, ele consegue reinvestir, ele consegue aproveitar com a família. Então, é uma fonte de renda de onde ele não tirava nada e que não tem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de peso para ele. Né? E Vinícius, em pouco tempo vocês conseguiram resultados bem interessantes, né? O que tem aí planejado para o futuro? Quais são os próximos passos, os projetos de expansão? Bom, a gente tem metas ambiciosas que a gente quer cumprir, tá? A gente está em 230 supermercados. Nossa meta é alcançar pelo menos 500 supermercados até o final do ano. E para isso a gente está com um plano de expansão forte para o Nordeste, que é uma praça-chave para a gente. A gente sabe que é uma praça-chave para o mercado de mídia, tá? Que tem muitas oportunidades lá dentro. E a gente, claro, tem um investimento forte, continua tendo um investimento forte no desenvolvimento de tecnologia própria. O que eu quero dizer com isso? Não é porque a gente tem o sistema desenvolvido que está resolvido, está pronto. Não, essa coisa ela é contínua. Então você tem que ir sempre melhorando, sempre aperfeiçoando o sistema que você já tem. E a gente tem um investimento forte no desenvolvimento de outras ferramentas de comunicação que não a rádio. Mas aí a gente guarda esse segredo, mas pode abrir que com certeza são ferramentas que são totalmente voltadas para garantir que o supermercado vai ter mais sucesso e para garantir que o anunciante também vai ter mais sucesso. Vinícius, muito obrigada pela sua participação e mais sucesso aí nos projetos da Mídia Mercado. Muito obrigado, Karina. Hoje recebemos Vinícius Sato, CEO e fundador da Mídia Mercado, empresa inovadora na oferta de publicidade para comércios e supermercados. Empresários de sucesso ícones fica por aqui. Até a próxima!